84. Aquele que salva. 111781271124110114111411021 511711121101171134483111107 1514254 1434109 161 491493412125410 1012512 71015191011123412 5511525112 1575511 12341111215121061061534. Mas que porra, hein? Extraído do diagrama, livro da segunda rotação do teto, padrão 15. O bloco de pedra deslizou para dentro, confirmando a dedução de Shallan. Eles haviam aberto um edifício que não era adentrado ou mesmo visto há séculos. Renarin recuou do orifício que fizera, proporcionando a Shallan uma chance de dar um passo à frente. O ar do interior tinha um cheiro bolorento, estagnado. Renarin dispensou sua espada e estranhamente soltou um suspiro aliviado e relaxou contra a parede externa do edifício. Shallan moveu-se para entrar, mas os carregadores se adiantaram na frente dela para verificar primeiro se o local era seguro, elevando lanternas de safira. A luz revelou majestade. A respiração de Shallan ficou presa na garganta. A grande sala circular era um espaço digno de um palácio ou templo. Um mural de mosaico cobria a parede e o piso com imagens majestosas e cores deslumbrantes. Cavaleiros de armadura diante de céus revoltos em vermelho e azul. As pessoas mais variadas estavam representadas em todo tipo de ambiente, cada uma esculpida em cores vívidas de todo tipo de pedra. Uma obra-prima que trazia o mundo todo para uma sala. Preocupada em danificar de algum modo o portal, ela havia ordenado os cortes de Renarin perto de uma ondulação que esperara que indicasse uma entrada, e aparentemente estivera correta. Shallan passou pelo buraco e avançou por um caminho curvo através da câmara circular, silenciosamente contando as divisões no mural do chão. Havia 10 principais, assim como existiram 10 ordens de cavaleiros, 10 reinos, 10 povos. E então, entre os segmentos representando o primeiro e 10º reinos, havia uma 11ª seção mais estreita. Ela trazia a imagem de uma torre alta, o retiro. Shallan encontrara o portal. E aquela arte, tão bela, era de tirar o fôlego. Não havia tempo para admirar a arte agora. O grande mosaico do piso girava ao redor do centro, mas as espadas de cada cavaleiro apontavam para a mesma parte da parede, de modo que Shallan caminhou naquela direção. Todo ali se mostrava perfeitamente preservado, mesmo as lâmpadas na parede, que pareciam ainda conter gemas foscas. Na parede, ela encontrou um disco de metal embutido na pedra. Seria aço? Não estava enferrujado ou mesmo manchado, apesar do prolongado abandono. Está chegando, anunciou Renarin do outro lado da sala, sua voz baixa ecoando através da câmara abobadada. Raios, aquele garoto era perturbador, particularmente quando acompanhado por uma tempestade uivante e o som da chuva caindo no platô lá fora. A luminosa Inadar e várias eruditas adentraram a câmara, arquejando, espantadas, e então começaram a falar, atropelando os comentários umas das outras enquanto examinavam o mural. Shallan estudou o estranho disco na parede.
Tinha a forma de uma estrela de 10 pontas e possuía uma fenda fina diretamente no centro. Os radiantes conseguiam operar este lugar. E o que os radiantes possuíam que ninguém mais possuía? Muitas coisas, mas a forma daquela fenda do metal dava a ela uma boa estimativa do motivo porque só eles conseguiam fazer o sacro portal funcionar. Renarin, venha cá, pediu Shallan. O rapaz marchou na direção dela. Shallan, alertou o padrão. Temos muito pouco tempo. Eles invocaram a tempestade eterna e há algo mais vindo da outra direção. Uma grande tormenta? Estamos no pranto, disse Shallan, olhando para o padrão, que criava sulcos na parede junto do disco de aço. Não há grandes tormentas. Mesmo assim tem uma vindo. Shallan, elas vão se chocar. 2 tempestades estão vindo, uma de cada direção. Elas vão se chocar bem aqui. Imagino que elas não, sabe, se cancelem mutuamente. Elas vão se alimentar uma da outra, disse o padrão. Será como 2 ondas colidindo, seus ápices chegando ao mesmo tempo. Vai criar uma tempestade diferente de todas que o mundo já viu. Pedras serão despedaçadas. Os próprios platôs podem desabar. Vai ser ruim. Muito, muito ruim. Shallan olhou para Inadara, que havia se aproximado. Alguma ideia? Eu não sei o que pensar, Luminosa, respondeu Inadara. A senhorita estava certa sobre este lugar. Eu não confio mais em mim mesma para julgar o que é correto e o que é falso. Precisamos mover os exércitos para esse platô, disse Shallan. Mesmo que eles derrotem os Parshindianos, estão condenados, a menos que possamos fazer esse portal funcionar. Não é nada parecido com um portal, comentou Inadara. O que ele vai fazer? Abrir uma passagem na parede? Eu não sei, disse Shallan, olhando para Renarin. Invoque sua espada fractal. Ele obedeceu, fazendo uma careta quando a lâmina surgiu. Shallan apontou para a fenda semelhante a um buraco de fechadura na parede, seguindo um palpite. Veja se consegue arranhar aquele metal com sua espada. Seja muito cuidadoso. Não queremos estragar o sacro portal, caso eu esteja errada. Renarin se aproximou cuidadosamente, usando a mão para segurar a arma por cima. Colocou a ponta da espada no metal ao redor do buraco da fechadura. Ele grunhiu quando a espada não cortou. Tentou com um pouco mais de força e o metal resistiu à espada. É feita do mesmo material, disse Shallan empolgada. E aquela fenda tem uma forma que parece se encaixar com uma espada. Tente enfiar a arma ali, bem devagar. Ele obedeceu e, à medida que a ponta se moveu para dentro do orifício, toda a forma do buraco da fechadura mudou, o metal fluindo para se encaixar no formato da espada fractal de Renarin. Estava funcionando. O rapaz posicionou a arma e eles se viraram, olhando ao redor da câmara. Nada parecia ter mudado. Alguma coisa aconteceu? Indagou Renarin. Deve ter acontecido, disse Shallan. Haviam destrancado a porta, talvez. Mas como fazer o equivalente a girar a maçaneta? Precisamos da ajuda da grande senhora Navani, disse Shallan. Mais importante, precisamos trazer todo mundo para cá. Vão, soldados, carregadores, corram e digam para Dalinar para reunir seus exércitos nesse platô. Diga-lhe que, se não fizer isso, estarão condenados. O resto de vocês, eruditas, vamos pensar juntos e descobrir como essa coisa tormentosa funciona. Adolin dançava pela tempestade, trocando golpes com Eshonai. Ela era boa, embora ele não reconhecesse as posturas que usava. Ela desviava para um lado e para o outro, testando-o com sua espada e rompendo pela tormenta como um súbito trovão. Adolin seguiu atrás dela com golpes largos da espada fractal, forçando-a a se afastar. Um duelo. Ele conseguia vencer um duelo. Mesmo no meio de uma tempestade, mesmo contra um monstro, isso era algo que podia fazer. Ele a fez recuar pelo campo de batalha, mais perto de onde seus exércitos haviam cruzado o abismo para se juntar àquela luta. Ela era difícil de manipular. Só havia se encontrado com a tal Eshonai 2 vezes,
mas sentia que a conhecia pela maneira como lutava. Ele sentia sua sede de sangue, sua disposição de matar. A euforia. A Adolin mesmo não a sentia, mas podia percebê-la nela. Ao redor, parchendianos fugiam ou lutavam em aglomerados enquanto seus homens os perseguiam. A Adolin passou por um parchendiano, forçado ao chão por soldados, sendo estripado na chuva enquanto tentava se arrastar para longe. Água e sangue jorravam no platô. Gritos desesperados soavam entre trovões. Trovões. Trovões distantes vindos do oeste. Adolin olhou de lado para aquela direção e quase perdeu a concentração. Podia ver algo se formando. Vento e chuva girando em um pilar gigantesco com lampejos vermelhos. Eshonai o atacou, e Adolin voltou o corpo, bloqueando o golpe com o antebraço. Aquela seção da sua armadura estava enfraquecendo, as rachaduras vazando luz das tempestades. Ele encarou o golpe e brandiu a própria espada com uma só mão contra o flanco de Eshonai. Foi recompensado por um grunhido. Ela não se dobrou, contudo. Nem mesmo deu um passo para trás. Ela ergueu a espada e atacou ainda mais uma vez o antebraço dele. A armadura ali explodiu em um lampejo de luz e metal derretido. Raios. Adolin foi forçado a recuar o braço e liberar a manopla, agora pesada demais, sem a conexão com a armadura para ajudar, deixando-a cair da sua mão. O vento que soprou contra sua pele exposta foi surpreendentemente intenso. Um pouco mais, Adolin pensou, sem recuar, apesar da seção perdida da armadura. Ele segurou sua espada fractal com as duas mãos, uma de metal, a outra de carne, e avançou com uma série de golpes. Saiu da postura do vento. Bastava de movimentos amplos e majestosos. Precisava da fúria frenética da postura da chama. Não só pelo poder, mas também pelo que precisava expressar para Eshonai. Eshonai rosnou, forçada a recuar. Seu tempo acabou, destruidor, proclamou ela de dentro do elmo. Hoje, sua brutalidade se volta contra você. Hoje, a extinção se volta de nós para vocês. Um pouco mais. A Dorinha pressionou com uma saraivada de golpes de esgrima. Então pareceu enfraquecer, apresentando-lhe uma abertura. Ela aproveitou imediatamente, brandindo a espada contra o elmo dele, que vazava devido a um golpe anterior. Sim, Eshonai estava completamente tomada pela fúria. Isso emprestava-lhe energia e força, mas a levava a ser imprudente, a ignorar seus arredores. Adolin levou o golpe na cabeça e cambaleou. Eshonai riu, exultante, e se moveu para golpeá-lo novamente. Adolin jogou-se para a frente e bateu o ombro e a cabeça contra o peito dela. Seu elmo explodiu devido à força do golpe, mas seu plano foi bem sucedido. Eshonai não havia notado quão perto estavam do abismo. Seu empurrão jogou-a da beirada do platô. Ele sentiu o pânico de Eshonai. Ouviu o seu grito enquanto ela caía na boca escancarada das trevas. Infelizmente, o elmo destruído deixou Adolin momentaneamente cego. Ele cambaleou e, quando pousou o pé, só encontrou ar. Ele tropeçou, então caiu rumo ao vazio do abismo. Por um momento infindável, tudo o que ele sentiu foi pânico e medo, uma eternidade congelada antes de perceber que não estava caindo. Sua visão clareou e ele olhou para baixo, rumo à bocarra diante de si, a chuva caindo em rajadas ao seu redor. Então olhou para trás, sobre o ombro, para onde os dois carregadores haviam agarrado o saiote da cota de malha da sua armadura e estavam lutando para impedi-lo de cair da borda. Grunhindo, eles se agarravam ao metal liso, segurando com força os pés apoiados em pedras para impedir que fossem arrastados com ele. Outros soldados surgiram, correndo para ajudar. Mãos agarraram Adolin ao redor da cintura e dos ombros, e juntos eles os puxaram da beira do vazio, até o ponto em que ele foi capaz de recuperar o equilíbrio e cambalear para longe do abismo. Os soldados comemoraram e Adolin deixou escapar uma gargalhada exausta. Ele se voltou para os carregadores, Scar e Drerry.
Acho que não tenho mais que me perguntar se vocês conseguem ou não acompanhar meu ritmo. Isso não foi nada, disse Scar. É, acrescentou Drerry. Levantar olhos claros gordos é fácil. Você devia tentar uma ponte um dia desses. Adolin sorriu, então removeu a água do rosto com a mão exposta. Tente achar um pedaço do meu elmo ou do avançabraço. A armadura se regenera mais rápido se tiver uma semente. Encontre a manopla também, por favor. Os dois assentiram. Aqueles relâmpagos no céu estavam crescendo, e aquela coluna giratória se expandindo, crescendo. Aquilo não parecia um bom sinal. Precisava entender melhor o que estava acontecendo com o resto do exército. Ele correu pela ponte até o platô central. Onde estava seu pai? O que estava acontecendo nos frontes de Aladar e Royon? Será que Shallan retornara da expedição? Tudo parecia caótico ali no platô central. Os ventos crescentes empurravam as tendas e algumas haviam desabado. Pessoas corriam de um lado para outro. Adolin viu uma figura com um manto grosso andando decidida pela chuva. Aquela pessoa parecia saber o que estava fazendo. Adolin agarrou seu braço enquanto ela passava. Onde está meu pai? Que ordens você está transmitindo? O capuz do manto caiu, e o homem se virou para fitar Adolin com olhos que eram ligeiramente grandes demais, redondos demais. Uma cabeça calva, roupas finas e folgadas por baixo do manto. O assassino de branco. Moash se aproximou, mas não invocou sua espada fractal. Kaladin atacou com a lança, mas foi inútil. Usar o resto da sua força para simplesmente permanecer de pé. A lança esbarrou no elmo de Moash e o ex-carregador de pontos desceu o punho na arma, despedaçando a madeira. Kaladin parou, cambaleando, mas Moash não havia terminado. Ele deu um passo à frente e socou a barriga de Kaladin com a manopla. Kaladin arquejou, dobrando-se enquanto coisas quebravam dentro dele. Costelas se partiram como gravetos diante daquele punho impossivelmente forte. Tossiu, salpicando de sangue a armadura de Moash, então gemeu enquanto seu amigo recuava, afastando o punho. Kaladin desabou no chão frio enquanto tudo tremia. Seus olhos pareciam que iam pular do rosto e ele se encolheu ao redor do tórax fraturado, trêmulo. Raios! A voz de Moash era distante. O golpe mais duro do que eu pretendia. Você fez o que tinha que fazer, Graves. Ah, paz das tempestades. A dor. E agora, Moash? Vamos acabar com isso. Mate o rei com a espada fractal. Com sorte, ainda vai parecer que foi o assassino. Essas trilhas de sangue são frustrantes. Podem levantar perguntas. Aqui, deixe-me cortar essas tábuas de modo que pareça que ele entrou pela parede como da última vez. Ar frio. Chuva. Berros. Muito distantes. Ele conhecia aquela voz. Sil, sussurrou Kaladin com sangue nos lábios. Sil. Nada. Eu corri até não conseguir mais, sussurrou Kaladin. Fim da corrida. Vida antes da morte. Deixe comigo, Graves. Eu arcarei com este fardo. É meu direito, protestou Moash. Ele piscou, os olhos pousando no corpo inconsciente do rei ao seu lado, ainda respirando. Vou proteger aqueles que não podem proteger-os a si mesmos. Agora compreendia por que tomar aquela decisão. Kaladin rolou até ficar de joelhos. Graves e Moash estavam discutindo. Eu tenho que protegê-lo, sussurrou Kaladin. Por quê? Se eu proteger, ele tossiu. Se eu proteger apenas as pessoas de que gosto, significa que não me importo em fazer o certo. Se fizesse isso, só se importava com o que era conveniente para si mesmo. Isso não era proteção, era egoísmo. Esforçando-se ao máximo, em agonia, Kaladin levantou um pé, o pé ileso.
Tossindo sangue, ele se impulsionou e se pôs de pé, cambaleante, entre Elrocar e os assassinos. Com os dedos tremendo, ele apalpou seu cinto e, depois de 2 tentativas, sacou sua faca. Lágrimas de dor escorriam de seus olhos e, através da visão embaçada, viu os 2 fractários olhando para ele. Moash levantou o visor devagar, revelando uma expressão de espanto. Pai das tempestades, Cal, como pode estar de pé? Fazia sentido agora. Por isso é que ele havia voltado. Era por Tien, era por Dalinar, e era pelo certo. Mas, acima de tudo, era para proteger pessoas. Era esse o homem que queria ser. Kaladin moveu um pé para trás, formando uma postura de combate. Então levantou a mão, a faca em riste. Sua mão tremia como uma telha sacolejando devido ao trovão. Ele encarou Moash. Força antes da fraqueza. Você não vai pegá-lo. Acabe com isso, Moash, ordenou Graves. Raios, replicou Moash. Não há necessidade. Olhe só para ele. Ele não tem como revidar. Kaladin estava exausto. Pelo menos havia se levantado. Era o fim. A jornada viera e se fora. Gritos. Kaladin podia ouvi-los agora, como se estivessem mais perto. Ele é meu, disse uma voz feminina. Eu reivindico. Ele traiu seu juramento. Ele viu coisas demais, disse Graves para Moash. Se sobreviver, vai nos trair. Você sabe que estou falando a verdade, Moash? Mate-o. A faca escorregou dos dedos de Kaladin, retinindo no chão. Ele estava fraco demais para segurá-la. Seu braço pendeu flácido junto ao corpo e ele olhou para a faca, atordoado. Eu não me importo. Ele vai matar você. Sinto muito, Cal, disse Moash avançando. Eu deveria ter feito isso rápido, logo de início. As palavras, Kaladin. Aquela era a voz de Sil. Você precisa dizer as palavras. Eu proíbo. Sua vontade não importa, gritou Sil. Você não pode me conter se ele falar as palavras. As palavras, Kaladin. Diga as palavras. Protegerei até mesmo aqueles que odeio, sussurrou Kaladin através de lábios sangrentos. Contanto que isso seja certo. Uma espada fractal apareceu nas mãos de Moash. Um fragor distante. Trovão. As palavras são aceitas, declarou relutantemente o pai das tempestades. Kaladin, a voz de Sil. Estende tua mão. Ela as uniu ao redor dele, subitamente visível como uma fita de luz. Eu não posso, disse Kaladin, esgotado. Estende tua mão. Ele estendeu uma mão trêmula. Moash hesitou. O vento soprou pela abertura da parede e a fita de luz de Sil se transformou em névoa, uma forma que ela assumia com frequência. Névoa prateada, que cresceu e se solidificou diante de Kaladin, estendendo-se até sua mão. Brilhando, fulgurando, uma espada fractal emergiu da neblina, luz azul vívida resplandecendo de padrões serpenteantes na lâmina. Kaladin arquejou profundamente, como se estivesse totalmente acordado pela primeira vez. O corredor inteiro ficou escuro quando a luz das tempestades em todas as lâmpadas das paredes se apagou subitamente. Por um momento, eles ficaram nas trevas. Então Kaladin explodiu de luz. Ela irrompeu do seu corpo, fazendo com que brilhasse como um ardente sol branco na escuridão. Moash recuou, o rosto pálido sob o brilho branco, levando uma das mãos ao rosto para proteger os olhos. A dor se evaporou como neblina em um dia quente. A pegada de Kaladin se firmou sobre a fulgurante espada fractal, uma arma que fazia as de Graves e Moash parecerem foscas. Uma após a outra, as janelas se abriram bruscamente por todo o corredor, o vento gritando. Atrás de Kaladin, a geada se cristalizou no chão, crescendo em um rastro.
Um glifo se formou na geada, quase na forma de asas. Graves gritou, caindo na pressa de se afastar. Moash recuou, olhando fixamente para Kaladin. Os cavaleiros radiantes, disse Kaladin em voz baixa, retornaram. Tarde demais, gritou Graves. Kaladin franziu o senho, então olhou para o rei. O diagrama falou sobre isso, disse Graves recuando pelo corredor. Nós não enxergamos. Passou completamente despercebidos. Nos concentramos em mantê-lo longe de Dalinar e não no que nossas ações poderiam pressioná-lo a se tornar. Moash olhou de Graves de volta para Kaladin. Então correu, a armadura estalando enquanto ele se virava, disparando pelo corredor e desaparecia. Kaladin, falou a voz de Sil na sua cabeça. Algo está muito errado. Posso sentir nos ventos. Graves gargalhou como um louco. Me manter longe, sussurrou Kaladin. De Dalinar? Por que eles se importariam? Ele se virou, olhando para o leste. Ah, não,